assim, Caio, olha só isso aqui. Eu trago muita culpa dentro de mim, sabe? Mas eu não Aham. consigo me livrar dela porque eu sempre acho que estava realmente errado quando eu fiz o que eu fiz. Como É, me curar da culpa sabendo que eu errei? Até é que só ponto a sabendo que falta de errou. culpa. Aqui, até que ponto, a pergunta final dele, até que ponto, Caio, a falta de culpa em mim é uma demonstração de irresponsabilidade? É o cara que caiu na neurose tão profunda. Ah, Você fala de um neurótico religioso certo. que precisa da culpa como validação de responsabilidade pessoal. É um outro aspecto. Opa. Eu vejo muita gente que acha que Ah, o cara que não carrega a culpa é um indivíduo inconsequente na existência. sim, que. Sim. Ele não consegue entender que justamente se cria o oposto. Um indivíduo que é liberto de toda culpa, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, é Romanos 8, esse cara que ficou livre de toda culpa. O cara sem a culpa é Romanos 7. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Que é uma pergunta suicida, né? Um cara que não aguenta mais habitar o próprio corpo, não aguenta mais as próprias contradições, não aguenta mais as pulsões do mamífero, do ente hormonal, do tesão, da disputa, da competição, do Homo sapiens retardado na animalidade predatória. Então, Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Eu quero fazer o bem com a minha cabeça, mas tem um mal que me habita, tem uma pulsão que toda hora me trai. Esse nosso amigo aí, ele só vive nesse ponto da vida, na angústia do cara não perdoado, que não se perdoou. E ele creu e concluiu de que existir com essa amontoação, com esse amontoado, com essa presença de culpa na alma, é o único caminho para ele não se irresponsabilizar na vida. Veja só, como se constrói a própria moral religiosa. A moral religiosa é construída por essa lógica. Eu preciso viver habitado Ah, pela culpa para que eu, pela culpa, me sinta responsável e pela responsabilidade eu não cometa mais coisas. Quando tá. é justamente o oposto, é Romanos 8. Tá. Agora, pois, já não há mais nenhuma Tem uma culpa, condenação. Tá. nenhuma condenação. A condenação já vem depois da culpa. É Certo. pela culpa que eu recebo a condenação. Já não há mais nenhuma culpa, portanto, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, a lei do perdão, a lei do está consumado, a lei da graça, a lei do estão perdoados os teus pecados, meu filho, Tá. está tudo pago, essa lei do Espírito da vida, Hum. te livrou da lei do pecado e da morte. E é por causa disso que eu posso agora desenvolver uma nova inclinação na direção do que é bom. Porque, como eu disse antes, quanto mais culpa, mais pecado. Quanto mais certeza de perdão, mais santidade. E mais inclinação para a responsabilidade que é fruto do amor. Mais inclinação para a responsabilidade que é fruto do Que é amor. fruto do amor. Você veja que o que ele falou ainda é daquela responsabilidade provocada pelo espírito do mundo, que é fundada em medo, pânico, ameaça e tudo mais. Ele ainda está lá. Ele não virou a página, ele não entrou no evangelho, ele não entrou na graça, ele não entendeu ainda que é justamente o perdão absoluto de Deus em Cristo Jesus que me põe o pé no chão
da santidade, da pureza, da limpeza, da leveza, do amor. Uhum. Porque as pessoas também não entenderam que o amor, tanto mais quanto cresça dentro de mim, menos me seduz para o pecado. O amor erótico, o desejo erótico é que me põe em pulsões desejosas, lascivas e consumidoras de carne, faz de mim um canibal sexual e tal. Mas, ou de qualquer outro nível de carnalidade, que não é só sexo. Mas o amor não. O amor paralisa as guerras. O amor depõe as armas. O amor diz, não, eu não tenho energia para esse tipo de combate. O amor desiste dessa canseira de viver para seduzir. O amor não aguenta ter dois mundos. O amor não sabe viver fazendo gestão de mentira, de adultério, de engano, de falsidade. O amor é a própria integridade em si. Mas o pessoal não aprendeu isso na igreja, nem na religião, nem em lugar nenhum. Então, o que nós temos é uma sociedade que, da própria secularidade social, a manifestação religiosa dela, ela não só é apavorada, é culpada, é neurótica, mas ela só consegue piorar. Porque tanto mais quanto você acumule culpa sobre as pessoas, no coletivo, pior se tornará essa sociedade. As pessoas só melhoram quando elas conseguem começar a falar delas mesmas sem medo de conversarem a respeito de si próprias, sem condenação de nenhuma natureza. Aí o poder curador, o poder sarador, o poder pacificador começa a se derramar sobre o coração desses indivíduos. Mas e aí, Braulinho? Que coisa linda, Caio.